Brasilinas e brasilinos! E aí, meus caros pagadores de impostos que sustentam esse circo mambembe chamado Bananil! Bem-vindos a mais um vídeo onde a gente analisa os momentos mais bizarros da nossa política nacional. Olha, eu já vi muito massacre épico na história da cultura pop. Eu vi o Thanos estalar os dedos e varrer metade da galáxia da existência. Eu assisti de camarote ao inesquecível e traumatizante 7-1 da Alemanha contra o Brasil no Mineirão. Eu vi o Goku apanhar pro Freeza antes de virar Super Saiyajin. Mas, meus amigos, escutem bem o que eu estou dizendo. O que aconteceu ontem no debate da Band para o governo do estado de São Paulo não dá nem para classificar como debate. Aquilo não foi um confronto de ideias, foi um crime inafiançável, uma chacina de proporções bíblicas transmitida ao vivo em altíssima definição para todo o país. O Tarcísio de Freitas pegou o nosso queridíssimo Fernando Haddad, dobrou em 4 partes bem dobradinhas, guardou no bolso da jaqueta e ainda passou o zíper para não correr o risco do coitado escapar. Sério mesmo, pessoal, a diferença intelectual e de preparo técnico entre os dois candidatos parecia, sem exagero nenhum, um cientista sênior da NASA explicando física quântica, teoria das cordas e mecânica de fluidos para um macaquinho de circo, que ainda por cima é o macaquinho mais atrasado do grupo de macaquinhos, não consegue aprender nenhum truque e por isso só é usado para vestir roupinha de palhaço e levar torta na cara. O Haddad, subiu naquele palco com aquele ar superior de quem achava que ia dar uma aula de etiqueta, lacrar forte e sair aplaudido pela militância petista. Mas, do outro lado, ele deu de cara com o Tarcísio, que é o ápice do nerd absurdo, aquele sujeito que sentava na primeira fileira da faculdade do IME, tirava 10 com louvor em todas as provas, gabaritava o gabarito e ainda por cima levantava a mão para corrigir as equações do professor no quadro negro. Mais inteligente, mais rápido e maior do que você. E eu sou um gênio. E o detalhe mais ridiculamente hilário de toda essa palhaçada é que o Haddad ficava visivelmente perturbado, profundamente incomodado e irritado, porque o Tarcísio simplesmente ousava saber de cabeça e na ponta da língua os números exatos do próprio governo. É sério, me diz se tem cabimento um negócio desses. Na lógica distorcida e invertida da cabeça do Haddad, se você é um gestor público e domina a matemática básica, estatística e finanças, você está trapaceando. Afinal de contas, como o próprio Tarcísio fez questão de pontuar com aquela calma irritante, a relação de qualquer petista com a matemática e com os números sempre foi meio conturbada, cheia de malabarismos e pedaladas. É a famosa contabilidade criativa em ação. Mas vamos direto ao ponto que a nossa audiência quer ver o cerco pegar fogo. Produção, já prepara aquele balde gigante de pipoca com bastante manteiga porque a gente vai esquartejar, dissecar e analisar esse atropelamento de trator em blocos, pedaço por pedaço. Roda aí o primeiro clipe, o momento exato onde o Haddad tenta dar uma de espertinho pra cima do Tarcísio, questionando os dados da segurança pública no estado e toma um verdadeiro tsunami de estatísticas direto no meio do rosto. Mas espera um minutinho só. Vamos parar tudo e respirar fundo aqui. 173 municípios no estado de São Paulo sem registrar um único roubo sequer no ano todo. O menor índice de homicídios e latrocínios desde o longínquo ano de 2001. Socorro! Alguém, pelo amor de Deus, desliga o Tarcísio da tomada, porque o meu frágil cérebro de humanas não tem capacidade de processamento para tanto número de uma vez só. O cara desferiu tanto dado técnico, jogou tanta estatística e métrica na tela que o Haddad, naquele exato instante, deve ter olhado para o chão procurando desesperadamente um buraco ou uma fenda no piso do estúdio para se esconder e sumir do planeta. Imagina a cena surreal. Você vai para um debate político armado apenas com narrativas bonitinhas, discursos de efeito e jargões ideológicos, e o seu adversário te responde abrindo a planilha do Excel inteira da Secretaria de Segurança Pública direto na sua cara. É simplesmente o Neo desviando das balas dos agentes em câmera lenta no filme Matrix. Mas o Haddad é aquele tipo de guerreiro incansável, sabe? Aquele lendário saco de pancadas que apanha, toma surra, mas se recusa a cair. Ou melhor dizendo, cai feio no chão, mas levanta rapidinho, fingindo que na verdade só escarregou numa casca de banana. Ele não se deu por vencido e resolveu armar uma armadilha mirabolante envolvendo verbas do governo federal. O nosso brilhante candidato do PT resolveu acusar o Tarcísio de ter perdido a bagatela de R$1 bilhão por mês do programa Propag por um motivo puramente infantil. Segundo ele, o Tarcísio
não quis tirar uma foto simpática do lado do presidente Lula. Olha a mentalidade da criatura. Na cabeça doentia do Haddad, gerenciar o estado mais rico da federação, que possui um PIB maior do que a maioria esmagadora dos países da Europa, se resume simplesmente a dar like, fazer dancinha no TikTok e tirar selfie sorrindo pro Instagram. Só que aí o Tarcísio calmamente abriu a sua maleta de executivo e explicou tintim por tintim as razões jurídicas e financeiras pelas quais São Paulo preferiu aguardar o momento certo para assinar aquele contrato. Vocês conseguiram captar a magnitude do que aconteceu aqui? O Haddad achou do fundo do coração que estava dando um checkmate num jogo de xadrez 4D, mas o Tarcísio, na verdade, estava jogando xadrez quântico intergaláctico. O Tarcísio basicamente traduziu a situação da seguinte forma: escuta aqui, meu amigo, eu não assinei aquele contrato às cegas logo de cara porque as cláusulas financeiras eram péssimas e extremamente prejudiciais para o meu Estado. Eu tive a inteligência de esperar o Congresso Nacional derrubar os vetos do seu chefe lá de Brasília e aí sim eu assinei um acordo muito mais vantajoso para a população paulista. O Haddad jura jurado por Deus que o universo inteiro orbita em volta de uma foto posada ao lado do Lula. Não, meu anjo, meu querido iluminado da USP, o mundo real gira em torno de taxas de juros, securitização de dívida e responsabilidade fiscal. 3 termos que, por sinal, causam urticária e graves reações alérgicas no pessoal do Ministério da Fazenda. E o show de horrores não para por aí, porque a coisa só melhora. Quando o Haddad finalmente se deu conta de que era absolutamente impossível debater gestão, metas e resultados contra um rolo compressor que asfaltava a cara dele a cada tréplica, ele partiu descaradamente para a última cartada dos desesperados. O bom e velho ad hominem, recheado com aquela tentativa manjada de nacionalizar a discussão regional. O Haddad olhou bem no fundo dos olhos do Tarcísio, estufou o peito e mandou aquela pergunta que ele achou que seria fatal. Por acaso você tem vergonha do Bolsonaro? Senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos neste canal para prestar as nossas últimas homenagens à falecida alma política de Fernando Haddad. Veio a óbito em horário nobre, ao vivo, para milhões de telespectadores na tela da Rede Bandeirantes. Eu estava chorando até agora. Eu estava chorando até agora. Eu parei de chorar agora. E, para fechar essa comédia pastelão com chave de ouro, vamos para o último bloco do nosso passeio pelo Parque dos Horrores petista. O Haddad, já nas cordas do ringue, grogue e sangrando terrivelmente do ponto de vista político, resolveu tentar uma última investida, atacando o Tarcísio na área de combate ao crime organizado. Logo o PT, meus amigos, o Partido dos Trabalhadores querendo dar lição de moral e palestrar sobre combate à criminalidade. É a raposa querendo dar consultoria de segurança para o galinheiro. O Tarcísio, mantendo aquela calma britânica de sempre, relembrou um episódio memorável e inacreditável da última campanha eleitoral. Aquele dia histórico em que o Haddad e o Lula dividiram alegremente o palanque de um comício na favela do Moinho com ninguém menos que a famosa dama do tráfico, uma figura notoriamente ligada ao PCC. Proximidade com nada do que você está falando. Então você respeita, baixa essa bola. Que deselegância, rapaz! Meus parabéns aos envolvidos. O sujeito sobe no palco VIP, divide o microfone, troca sorrisinhos, tira foto e assina documento ao lado da liderança do crime organizado. Mas no código de ética da esquerda, o grande problema de tudo isso é o Tarcísio ser deselegante ao apontar o fato em público. Na cartilha de etiqueta do Haddad, estar abraçado com o tráfico de drogas é um detalhe super aceitável e elegante. O cúmulo da falta de educação e do mau gosto é você ter a audácia de apontar o dedo para o absurdo. É a absoluta gourmetização da criminalidade. E vocês viram a defesa desesperada que o Haddad tentou formular? Ah, mas se você sabia que ela era criminosa, por que não mandou prender? Meu caro e inestimável poste, a cereja do bolo dessa piada pronta é justamente essa. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, sob o comando da gestão do Tarcísio, foi lá e prendeu a mulher em setembro. A polícia simplesmente cumpriu seu papel constitucional e mandou para a cela da cadeia a ilustre parceira de comício da chapa de vocês. O Tarcísio não precisou dar um berro, não precisou alterar o tom de voz e nem apelou para a baixaria. Ele usou apenas fatos frios, dados estatísticos incontestáveis e a própria hipocrisia escancarada do adversário para transformar um debate político num verdadeiro show de stand-up comedy, onde o Haddad foi a grande piada do começo ao fim. Pelo andar da carruagem, pelo trauma psicológico gerado,
esse certamente vai ser o primeiro e último debate que o Haddad aceita participar, porque a cota de vergonha alheia no cartão de crédito da candidatura dele já estourou o limite há muito tempo. Resumindo, pessoal, o Tarcísio foi embora com a vitória e o Haddad ficou estirado no chão, sem braço, sem perna e gritando que o debate terminou num empate técnico. Experience the future. The world's leading displays,